É que essa aqui não está entrou, está no ar. Está no ar, mas tem que esperar porque ninguém foi avisado, então ninguém entra, né? Assim, as pessoas têm que esperar, ninguém se preparou para essa live. Tá zero, vamos esperar. Só começar. Tá. As pessoas. Nós já estamos com 22 pessoas. O pessoal está chegando. Vamos esperar aqui. Boa noite. Chegou aqui a Luciana. Luciana, boa noite. Chegou a Lilian. Boa noite, Lilian. Chegou a Beth. Giovannini, boa noite. Estão chegando. Né? A Márcia. A Silvia. As pessoas vão participando com a gente aqui, né, Carlos? Cauê, chegando. Fábio, Bozan, boa noite, Fábio. Opa, vamos lá. Chegando, hein? Boa noite. A Lilian, o Wagner. Opa, todo mundo chegando. Agora eu já não controlo mais aqui, de tanta gente. Opa, Luciana Santos, sempre presente. Um abraço, Luciana. Boa noite. Sueli. Denise. Estão chegando. Já temos tempo. Estamos só dando um tempinho para começar a nossa live de hoje, a nossa live emergencial, que não estava na programação, mas hoje é um dia importante. Nós queremos comentar. Maria Vitória dos Santos, A Maria Vitória dos Santos falou: a casa caiu. Caiu mesmo. Caiu. Está caindo para a extrema-direita. Está aqui o Daniel Cornejo, grande músico. Estamos só esperando mais um pouco para começar. A Mali Mangolini. Um grande dia. Grande dia mesmo. E nós teremos outros grandes dias. Logo, logo. Né? Grande dia, o Leonardo, grande dia. Só mais um pouquinho, a gente já vai começar. Acho que a gente já pode começar agora. Só falando do Queiroz. A Sueli falando aqui agora, só falta a esposa do Queiroz, que está fugida ainda, ela não foi presa ainda. Foragida. Tem uma ordem judicial para que ela seja presa. Olha só quem está aqui. Olha só, já nós estamos juntos. José Claro, de Ourinhos. Um abraço para você. José Claro, Ourinhos. Terra do Fábio. Fábio Bozan, de lá. O Horta, que é lá da subsede da POSP. A Roseli, que também é professora lá, militante da POSP. Um abraço para eles. Estou falando aqui, a Hilda está falando que o Bolsonaro xingou a Globo hoje. A fera está acuada, né? Então vamos começar, Celso, porque nós temos um tempo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Celso Genasi. Nós, na verdade, estamos chamando essa live hoje de emergência por conta do que aconteceu hoje. É um dia histórico no Brasil, com a prisão do Queiroz, do miliciano Queiroz, e também com a queda, com a saída do Weintraub. Isso é fundamental que nós queremos comentar e debater um pouco com vocês. Esses dois temas de hoje, também falar um pouco aí para a área da educação, que é a nossa área, desse anúncio criminoso, genocida do governador Dória de volta às aulas. Ele disse que no dia 24 vai anunciar um plano de volta às aulas. Isso é um absurdo total, é um crime, nós não permitiremos. Nós vamos acionar o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, vamos às cortes internacionais, caso ele insista
nessa decisão genocida. E aí nós vamos explicar o porquê também. É um dos assuntos aqui da nossa conversa de hoje. E lembrando que amanhã nós vamos ter live, amanhã nós vamos ter a honrosa presença nas nossas redes sociais, nesse Facebook, no do Celso Genazzi, no nosso YouTube, do grande educador Miguel Arroio. Miguel Arroio estará conosco aqui nas nossas lives de amanhã, nas nossas redes, na nossa live, nas nossas redes, fazendo uma grande palestra. Ele vai falar amanhã sobre educação, sobre EJA. Todos estão convidados a participar. Miguel Arroio é um grande educador brasileiro, inclusive os textos de Miguel Arroio são cobrados em concursos públicos da educação, para professor, para diretor, para coordenador pedagógico, para supervisor de ensino. É um dos autores mais lidos, não só no Brasil, mas em outras regiões também nessa área da educação. Então, ele estará amanhã às 8h30. Divulguem, né? É importante que os professores, os educadores e educadoras participem da live amanhã às 8h30, às 20h30, aqui nas nossas redes sociais. Miguel Arroio, não percam, importante. É uma palestra fundamental para todos nós. E, Celso, hoje não tem como não falar. Por que é um grande dia? O Vitor até me falou, que ele lembrou bem, que por que é um grande dia? Porque quando o deputado federal Jean Willis anunciou que estava saindo do Brasil porque estava sendo perseguido, inclusive ele e os seus familiares corriam até risco de vida, ele teve que fazer um autoexílio, ele está fora do Brasil até hoje porque era extremamente ameaçado. Então, o Bolsonaro tuitou grande dia, porque ele foi embora, o Jean Willis, né? Abandonou, inclusive, teve que abrir mão do seu mandato. Ele tinha sido eleito deputado federal, mas teve que sair. Então, é por isso que a nossa live é grande dia. Agora o inverso, porque foi preso o Queiroz, que é uma pessoa ligada às milícias do Rio de Janeiro, é um homem de confiança da família Bolsonaro, amigo íntimo do Bolsonaro, trabalhou durante muito tempo no gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, né? E é acusado de ter fortes relações com as milícias. Era amigo do Adriano da Nóbrega, aquele outro miliciano que foi morto agora no estado da Bahia recentemente, também que estava envolvido, inclusive me parece no crime da Marielle. Então, é milícia. Na verdade, o Brasil hoje, a família Bolsonaro tem fortes ligações com esses milicianos, não há mais dúvidas. Tanto é que a prisão foi feita num sítio em Atibaia e o sítio pertence ao advogado do Flávio Bolsonaro. Olha só, né? E esse mesmo advogado estava acompanhando o caso para o Bolsonaro do Adélio, que deu a facada no Bolsonaro. Então, esse advogado também parece um homem de confiança da família Bolsonaro. E ele que estava escondendo, né, a prova do crime, que era o Queiroz no seu sítio em Atibaia. Olha só a gravidade da situação. Então, hoje, o Brasil hoje tem um abalo sísmico no Brasil e, sobretudo, na extrema-direita, no bolsonarismo, porque como que vai explicar isso, né? Se a pessoa acusada de um crime gravíssimo, procurada, né, pela polícia, tinha ordem judicial, ela foi presa no sítio do advogado do Flávio Bolsonaro, que tanto fez no Supremo para impedir as investigações, entrou com vários recursos contra essas investigações. Mas agora, o fato é que ele foi preso, agora a mulher dele também está sendo procurada, me parece que não apareceu ainda, a polícia tem ordem de prisão, me parece que ela está envolvida também, Celso. Então, esse é o primeiro fato importante, porque joga a luz nessa ligação da família do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Tem fortes denúncias em relação a isso, ou seja, nós estamos sendo governados, na prática, talvez, por milicianos. Essa é a verdade. Por pessoas que o Flávio Bolsonaro já homenageou o Adriano da Nóbrega na cadeia. Foi lá e deu uma comenda para ele, preso. E outros também que foram homenageados, outros milicianos. Então, milicianos moram
ou moravam no mesmo condomínio, eram vizinhos do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Então, olha, e sem contar que há suspeitas e indícios, né, da ligação desses milicianos com a família e com a morte da Marielle. Aí tem, né, muitas coincidências. Então, por tudo isso, que é um grande dia que tem que aprofundar agora as investigações. Celso, eu só fico chocado porque o Moro ficou lá tanto tempo e não prendeu. Por que será que o Moro não prendeu o Queiroz? Não falava nada do Queiroz, hein? Onde estava o Moro durante esse tempo todo que ele foi ministro do Bolsonaro? Exatamente, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Então, de fato, viu, Carlos? É um grande dia, né, sobre esse aspecto, né, das coisas começarem a aparecer. Por outro lado, se repete mais um dia triste, né, para o nosso país, que eu gostaria até de falar aqui do número de mortes, né, que nós tivemos de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, são 1.204 óbitos. Nós chegamos agora ao total de 47.869 brasileiras e brasileiros que perderam a vida por conta da Covid-19, né? E por conta da irresponsabilidade desse governo federal que trata com descaso total essa grave pandemia aqui no nosso país. Então, nós estamos chegando a quase 1 milhão de casos, são 983.359 casos de pessoas infectadas aqui com o coronavírus, quase chegando a 1 milhão de casos. Do jeito que nós estamos indo, do jeito que o governo federal trata essa situação, e os governos também estaduais, aqui a prefeitura também de São Paulo, infelizmente, a gente corre um sério risco de chegar a ultrapassar os Estados Unidos, né, em número de óbitos. Então, é muito preocupante essa situação, como está sendo tratado. E hoje, sobretudo por conta da prisão, né, do Queiroz... Celso, só um minuto. Olha, o nosso colega professor Vanderlei França disse o seguinte, que em Ribeirão Preto faleceu mais um amigo, um professor vítima do coronavírus. Você estava falando aí sobre o número de mortes, então fica a nossa solidariedade, o nosso abraço aos familiares de todas as pessoas que perderam seus entes queridos para o coronavírus, mas sobretudo porque, Celso, a gente sabe que enquanto Bolsonaro continuar presidente da República, cada dia que ele permanece, milhares de pessoas morrem, porque ele não tem nenhuma política de combate ao coronavírus. Aliás, ele é o principal aliado do coronavírus, é o Bolsonaro, hoje, que é um sabotador de todas as medidas de prevenção. Boa parte dessas pessoas que morreram, cara, dessas 47.869 pessoas que morreram, uma parte delas poderiam estar aqui ainda se houvesse um governo sério, né? Então, a pandemia é grave, mas ela se aprofunda muito mais com um governo, um dos piores governos do mundo que trata a pandemia. Então, a gente tem a lamentar isso e torcer e lutar para que ele saia urgentemente, esse governo caia urgentemente. E hoje, com a prisão do Queiroz, né, isso pode se configurar, porque o Queiroz, como você disse, está muito relacionado com a família Bolsonaro. O Queiroz, nós acompanhamos toda essa trajetória aqui, desde o início da história do Queiroz. O Queiroz, ele depositou dinheiro na conta da esposa do Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Ele pagava a escola da filha do Flávio Bolsonaro. Ele é um homem de confiança. Então, ele sabe muita coisa da família Bolsonaro, a ligação com a milícia, né, que se divulga muito esse relacionamento. Então, o fato do Queiroz ser preso, daqui a pouco vai a esposa também, que tem um mandato de prisão contra ela, também está foragida. Será um grande momento para desvendar muitas informações que a gente precisa saber. O Brasil precisa saber. E o presidente Bolsonaro, né, o presidente genocida Bolsonaro, hoje nem parou para falar com o gado, lá, o gado que espera ele todos os dias lá no Planalto, no Palácio do governo, para falar, para criticar. Hoje ele está preocupado. Está preocupado por quê? Porque existe uma ligação muito forte, né, dessa milícia, representada aqui pelo Queiroz, da prisão do Queiroz, e também, Carlos, você falou muito bem do Moro, que ficou todo esse tempo lá com o Bolsonaro, e o Queiroz ficou aqui
há um ano ele está aqui escondido, né, em Atibaia, no Ministério Público, só agora que descobriram onde ele estava. Então, há uma conivência também de todo o governo, do Ministério da Justiça, no comando do Moro, também para não prender o Queiroz. O Queiroz é uma peça-chave em todo esse contexto aí, e a casa, como disseram aqui, muitas pessoas falaram, ó, a casa caiu, a casa começou a cair. Espero que cheguem na família Bolsonaro, que está totalmente envolvida, né, com esses grupos milicianos, e o Brasil não pode ser governado por uma milícia, né? Eu quero ver agora os militares que estão defendendo o Bolsonaro, se eles terão a coragem de defender as milícias e o Queiroz. E um outro assunto importante também, Celso, tão importante quanto, e para nós que militamos na educação, nós que somos professores, educadores e educadoras, foi hoje a saída do Weintraub, o sinistro da educação, o antiministro da educação, o sabotador da educação brasileira, o inimigo dos professores, dos alunos, das escolas, o inimigo das universidades públicas, né? Que foi, me parece, que contratado para destruir a educação brasileira. Era a função dele, destruir, detonar a educação. E ele fez isso de várias maneiras, iniciou esse processo de várias maneiras, apresentando para as universidades federais esse projeto Futurice, que na verdade era uma privatização por dentro das universidades, destruição na prática das nossas universidades federais e dos nossos institutos também de ensino, de educação, dos institutos federais. Ele tentou acabar com a autonomia das universidades federais, quando ele apresentou a medida provisória, através do presidente Bolsonaro, a 979, que acabava com a autonomia universitária, que, na verdade, autorizava o MEC a colocar reitores biônicos, nomeados interventores das universidades públicas federais, ou seja, nem a ditadura militar fez isso, para você ter uma ideia. Então, agora, na saída ainda, ele assinou a revogação de uma portaria de cotas, uma portaria que foi assinada em 2016, né, garantindo cotas raciais e indígenas. Ele revogou na saída hoje, né, hoje ou ontem, revogou, mas o Congresso pode derrubar essa decisão. Espero que o Congresso tome medidas. O fato é que ele atuou sempre contra a educação, contra os profissionais da educação. Eu citei aqui 2 exemplos: a tentativa de acabar com a autonomia universitária, a tentativa de privatizar as universidades federais, os cortes orçamentários na educação. Então, foram resistência em adiar o Enem, né, Carlos? O Enem, ele fez um terrorismo psicológico com os alunos do ensino médio tempo todo. Nós só conseguimos prorrogar o Enem por conta da mobilização da sociedade e por conta do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, ele era uma pessoa contra a educação, porque ele não estava preocupado com o Fundeb. O Fundeb vai vencer agora, Celso. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública brasileira, da educação básica, que financia a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, educação especial, tudo. A educação pública é financiada pelo Fundeb no Brasil. 50% da educação brasileira é financiada pelo Fundeb, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, e ele não encaminhou nenhum projeto para o Congresso Nacional. A nossa sorte é que tem um projeto tramitando do próprio Congresso, que tem que ser aprovado, porque vence o prazo agora do Fundeb, no dia 31 de dezembro acaba o Fundeb, ele tem que ser renovado. Nós queremos que ele seja renovado, mas com aumento do investimento. Nós queremos incluir também os outros profissionais da educação, o quadro de apoio escolar, que não é beneficiado pelo Fundeb. Então, nós temos propostas, e nós estamos defendendo essas propostas no Congresso Nacional. Mas o Bolsonaro não tem nenhuma preocupação com essa questão do financiamento da educação, com os 2 milhões de crianças que estão fora ainda da educação básica no Brasil,
Nós temos ainda no Brasil, Celso, 80 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas ainda que não tiveram acesso à educação básica, que não conseguiram terminar a educação básica no Brasil. Nós temos que trazer de volta essas pessoas para as nossas escolas públicas. Então, tem um gargalo enorme e ele não tinha nenhuma proposta, não cumpriu o Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos em 2014, com todas as suas metas de universalização. Ele fazia militância política o tempo todo, era um militante do Olavo de Carvalho, do astrólogo dentro do MEC. É isso que ele fazia o tempo todo. Então, para nós, é uma vitória a saída dele. Deveria ser preso. Parece que ele ganhou um presente do Bolsonaro, uma indicação para o Banco Mundial, mas espero que o Supremo Tribunal Federal peça a prisão dele antes dele viajar para o Banco Mundial. Tem que ser preso, até porque ele agrediu a democracia, xingou os ministros do Supremo de vagabundos naquela reunião ministerial. Tem que ser preso, não? Ele não pode ganhar um cargo. Isso é um atentado ao bom senso, isso é um escárnio total. Ele sair do MEC e para o Banco Mundial, indicado pelo Bolsonaro, não. Tem que ir para a cadeia, o Weintraub. É isso que ele tem que. O Supremo tem que tomar medidas e o Congresso também. Celso. Esse ministro, Carlos, na verdade, esse governo federal, esse governo Bolsonaro, na verdade, ele não tem nenhuma preocupação com a educação. Desde o seu início, quando nomeou a educação que precisava, não podia perder um dia. Nós perdemos até agora 1 ano e meio, 4 meses nós perdemos com o Vélez, um ministro que não sabia absolutamente nada, né, não sabia nem onde estava, e depois vem esse Weintraub, que também é um lixo de gestor, não entende absolutamente nada, e vem fazer a ideologia de Olavo de Carvalho aqui no nosso país. E você percebe, né, Carlos, como que é interessante, Olavo de Carvalho, guru do Bolsonaro, quem denunciou onde estava o Queiroz é a filha do Olavo de Carvalho. Olha só como as coisas vão se relacionando. Então, a queda do Weintraub é, de fato, uma vitória muito grande, né? Assim, a gente vai ficar muito de olho, quem vem também não deve estar alinhado também com o presidente, né, com o Bolsonaro, com essa política de destruição da educação, mas a saída dele, e agora exigimos a prisão dele, de fato, porque ele, o ataque que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, outra pessoa que tivesse feito isso já estaria presa. Então, a gente exige isso, uma ação enérgica aí do Supremo Tribunal Federal para mandar prender Weintraub e derrubar essa ideologia, né, que tem aí esse governo genocida, esse governo fascista do Bolsonaro. Celso, ontem eu li um comentário de que uma das propostas para uma saída honrosa do Weintraub seria nomeá-lo embaixador em Portugal, mas daí saiu uma brincadeira que Portugal não ia aceitar porque ele não domina a língua portuguesa, ele erra na língua portuguesa. Então, Portugal não aceitaria a nomeação dele como embaixador do Brasil em Portugal, né? Mas é isso, Celso. Ele tinha que sair. Agora, logicamente, que a gente sabe que o Bolsonaro deve nomear um outro olavista, um outro seguidor do Olavo de Carvalho, algo do gênero, mas nós estaremos pressionando e cobrando. Agora, lembrando que ele estimulou também o Escola Sem Partido contra os professores, estimulou que filmassem professores, como fez o ministro anterior. Ele militava contra a educação e militava contra, sobretudo, o magistério, contra os profissionais da educação. Então, né, o governo está ficando acuado, são muitas denúncias contra o governo, o Supremo está agindo. Eu digo que nós, que somos da esquerda, estamos mobilizados, indo às ruas, trabalhando bastante, pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque não é só o Weintraub que tem que sair, tem que sair o Bolsonaro também. O Bolsonaro tem impeachment, tem que caçar a chapa, ele, o Mourão, enfim, já tem 34 pedidos, no mínimo, de CPIs no Congresso Nacional. Ele já cometeu mais de 10 crimes de responsabilidade, mais de 10,
muitos relacionados à saúde pública, que é essa questão do coronavírus. Você viu, Celso, que o Ministério da Saúde saiu um dado agora, que hoje tem um ministro general que não é médico, é um ministério totalmente militarizado, tem o ministro que é general e tem outros militares na assessoria dele, não tem gente da saúde. E ele só investiu 28% do orçamento de combate ao coronavírus. Então mostra a falta de interesse, a incompetência em combater o vírus no Brasil. Por isso que as pessoas estão morrendo, né? Bolsonaro tinha que ser preso, tem que ser condenado pelos tribunais internacionais por crime de lesa à humanidade, porque esse comportamento irresponsável é criminoso. Repito, cada dia que o Bolsonaro fica na presidência, milhares de pessoas morrem com a permanência dele. Por isso que a nossa luta é também pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Aí tem várias possibilidades. Tem os 34 pedidos de impeachment, tem o processo no Supremo Tribunal Federal, tem ainda o processo do TSE, do Tribunal Eleitoral, das fake news, da compra de votos, de fake news, né? Que ele usou fake news, enfim, da fraude eleitoral, enfim, são várias frentes aí de luta para tirar o Bolsonaro, porque eu falei da esquerda, Celso, só para terminar e te dar a palavra, mas é a própria direita liberal hoje que não quer mais o Bolsonaro, né? Você vê o movimento da direita, de setores da direita Bolsonaro, o próprio Supremo, o Alexandre de Moraes, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, essa direita liberal, ela já não suporta, ela que alimentou o monstro, na verdade, essa direita liberal foi a culpada do Bolsonaro, tá aí. Ela alimentou o bolsonarismo, né? Enfim, mas agora ela percebeu a gravidade da situação e ela também se manifesta, tenta aí encurralar o Bolsonaro, acuá-lo, a enfraquecê-lo. Não sei se eles querem impeachment, como nós queremos. Não sei, eles dão um passo à frente, dois atrás, não dá para depender deles, não dá. Por isso que nós queremos o povo nas ruas. Bolsonaro só vai cair quando o povo ir às ruas e pressionar o Congresso. Mas, Carlos, você, com tudo isso que aconteceu hoje, com a prisão do Queiroz, você entende que o Bolsonaro ele se enfraquece e ele fica mais dependente ainda do Centrão no Congresso Nacional? Com certeza. Agora mais do que nunca. E agora ele é desmascarado, ele enganou seus eleitores, porque ele foi eleito com o voto da moralidade, o defensor da honestidade, é tudo mentira, na verdade. Bolsonaro veio do pântano da política, ele ficou quase 30 anos no Congresso Nacional, né? Ele estava um nível abaixo, inclusive, do Centrão, nem do Centrão me parece que ele era, ele não conseguia nem chegar do Centrão de tão ruim que ele é do pântano, do esgoto da política brasileira. É isso, então ele agora vai depender cada vez mais, já está fazendo aliança com o Roberto Jefferson, que foi condenado no Mensalão, com o Valdemar Costa Neto, que também está envolvido no escândalo do Mensalão, foi preso, inclusive, né? Então ele está se aproximando do Kassab, do Centrão, está se aproximando do Paulinho da Força, do Centrão, gente que está enrolada na justiça, e esse pessoal aí do Centrão está também defendendo o Bolsonaro, porque eles estão todos, muitos deles investigados na Lava Jato, então eles acham que o Bolsonaro vai livrá-los de investigação. Então, ele fica cada vez mais dependente mesmo, mas há uma ofensiva agora das camadas populares, o povo começa a acordar, um setor da sociedade começa já a se mobilizar, porque não quer um governo de milicianos, um governo contra o Brasil, que destrói o estado de bem-estar social, que destrói o SUS, né, que leva milhares de pessoas à morte com essa política genocida que você falou, de saúde pública, contra a saúde pública, na verdade. Então, por tudo também, isso, essa grande mobilização, Celso. E também, eu tenho outro ponto que também, com essa política que o Bolsonaro faz, ele prejudica também as nossas economias para fora. O Brasil está sendo visto como um câncer no mundo inteiro. Nenhum país do mundo vai querer importar carnes do Brasil, por exemplo, que não consegue controlar sua pandemia. Então, os empresários que apoiaram o Bolsonaro,
sentirão na sua própria pele o mal que eles fizeram. Então, nós teremos um problema de xenofobia com os brasileiros do mundo todo, com os nossos produtos que são exportados e com os próprios brasileiros, por conta de uma política genocida, uma política que prega a morte das pessoas, não prega a vida. Exatamente. Celso, então, nós vamos acompanhar isso e exigir a prisão do Weintraub. Nós não podemos aceitar que ele ganhe um cargo num banco mundial ainda. Isso é uma vergonha para o Brasil, uma humilhação total. Weintraub preso, na cadeia, é o inimigo da educação. Celso, e mais um assunto só, porque a gente vai fazer hoje uma live mais curta, mais uma análise, que é em relação à declaração, o Dória, o governador de São Paulo, que já também aderiu à política genocida do Bolsonaro, né, que está hoje já sabotando a quarentena e sabotando o isolamento social, no momento em que a gente tem o maior crescimento de mortes e de contaminação no Brasil, em São Paulo. São Paulo é o epicentro da América Latina, de pessoas mortas e de pessoas contaminadas, e sobretudo a grande São Paulo. Nesse momento do número assustador de mortes no estado de São Paulo, ele faz a flexibilização. E é estranho porque há 2 semanas atrás, ele ameaçava fazer o fechamento total, lembra disso? Fez até ensaios com os bloqueios, com aquele antecipando os feriados, fez várias manobras ali, diversionistas, e daí do dia para a noite ele rompe com as orientações dos médicos, dos sanitaristas e cede às hordas bolsonaristas que organizam as carreatas da morte e aos interesses dos grandes empresários, dos grandes comerciantes do estado de São Paulo, e cede à lógica do mercado e começa a abrir. Eu estou assustado, você também está, com shoppings lotados, filas na 25 de março, na Santa Efigênia, né? Vai ser uma contaminação geral, né? Há previsões de daqui a 10 ou 15 dias nós tenhamos uma explosão de mortes no estado de São Paulo, porque as pessoas estão se contaminando. Então, isso já é um crime, é um genocídio. E ele, não contente, agora vai anunciar no dia 24, ele vai anunciar um plano de abertura para as escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Ele vai matar os professores, vai matar os servidores da educação, vai ter um genocídio, uma morte em série de professores, agentes de organização escolar, de coordenadoras pedagógicas, de diretoras de escolas e dos pais desses alunos, porque a criança, ela é vetor. Ela pode morrer também, a criança, porque o vírus mata a criança, mata adolescente, mas ela é vetor, vai levar o vírus para casa, né? Vai matar o pai, vai matar a mãe, vai matar a avó, o tio, a tia, depois mata o professor também, porque vai ter contato. Celso, isso é um absurdo, nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Como voltar às aulas? Nós temos salas superlotadas, você acompanha muito a rede municipal, você vai nas EMEIs, nas escolas de ensino fundamental, você vê a lotação, a superlotação de salas, a rede estadual, então nem se fala, é pior ainda. As escolas não têm gel, não tem sabonete, não tem material de higiene, não tem testagem, não tem vacina, não tem nada, Celso. Como que você volta essas crianças no transporte escolar se contaminando? Ou seja, isso nós não vamos aceitar, como eu disse, nós vamos, se ele apresentar um plano, e é incrível, porque o prefeito de São Paulo está contaminado, o secretário acabou de sair do hospital, ficou na UTI, e ele que vai, um secretário que estava internado no hospital particular, logicamente, escapou, e o vírus, ele é democrático, ele pega todo mundo, ele pega, mas quem tem condições econômicas consegue se salvar, porque vai para um bom hospital e se salva. Agora, quem fica dependendo de hospital público, que não tem mais vaga em muitos lugares, morre em casa, porque não tem como se tratar. O secretário conseguiu, e não tenho nada contra. Eu tenho críticas severas ao secretário, à condução política da gestão dele na Secretaria da Educação, mas tenho nada pessoal contra ele, então que ele se recupere, que o Bruno Covas se recupere, mas eles
deveriam ter o mínimo de sensibilidade com a população. Então, ele anunciou que vai, né, apresentar no dia 24, na quarta-feira, um plano para a volta às aulas. Nós, Celso, não vamos aceitar, nós vamos ao Ministério Público, como eu disse, ao Tribunal de Justiça e às cortes internacionais contra esse atentado criminoso e genocida do Dória aqui no estado de São Paulo, contra a educação, contra os professores, educadores, servidores da educação, contra as comunidades escolares. Carlos, e o Dória, quando ele flexibilizou da forma assim, ficou evidente a pressão do poder econômico, ele cedeu ao poder econômico, né, flexibilizou, e, ao contrário, alguns médicos sanitaristas da equipe dele que se posicionaram contra, inclusive o Dimas Covas, que falou que estamos perdendo a guerra para o vírus, ele foi afastado. As pessoas que não concordavam com a flexibilização foram afastadas. Os técnicos, especialistas, sanitaristas e médicos. E o poder econômico falou mais forte e flexibilizou dessa forma que a gente está na subida da curva, a gente está na subida, e essa subida ela vai se estender por muito tempo, por conta dessa flexibilização fora de hora, né, que a gente está vendo aqui. E essa flexibilização, forçando que as pessoas voltem a trabalhar de forma presencial, elas automaticamente impõem a condição de abertura das escolas para que as crianças fiquem nas escolas, que as mães e os pais possam trabalhar. Então, é uma irresponsabilidade absurda a fazer essa flexibilização nesse momento, colocando toda a população, né, as crianças também, como você bem disse, elas são vetores, elas levarão o vírus para casa, contaminarão seus avós, seus pais, mães, os responsáveis. Então, isso não pode acontecer. E aqui na rede municipal, a situação é do mesmo jeito, absurda, porque o prefeito de São Paulo aqui, ele obedece às determinações do governo do estado, do Dória. O Dória continua sendo o prefeito. Celso, o prefeito Bruno Covas é um funcionário, me parece, do Dória. É um bom mandato do Dória. Submete. Então, hoje tem, inclusive, uma publicação de Diário Oficial submetendo a decisão da prefeitura à decisão do governo do estado, do Dória, do verdadeiro prefeito. Então, nós vivemos nas escolas, desde o ano passado, nós temos denunciado isso, Carlos, um corte absurdo, né, do número de servidores da área da limpeza, trabalhadores da limpeza, para fazer a higienização das escolas. Todas as escolas estão com o número reduzidíssimo, absurdo, que não davam condições para fazer a limpeza das escolas. Imagina agora que tem que ter um processo de higienização muito mais severo, as escolas voltarem nessa condição, com déficit de professores, déficit de quadro de apoio, déficit de profissionais de limpeza. Então, é uma responsabilidade que a gente não pode permitir, tem que acionar, sim, o Ministério Público. Em várias cidades do Brasil, a Justiça ordenou o retrocesso, o fechamento, né? Porque alguns prefeitos querem reabrir, Carlos, porque esse ano tem eleição, né, para prefeito, e o prefeito quer reabrir, e a Justiça acaba barrando novamente, porque está colocando muitas vidas em risco, e a gente vai perder essa batalha contra o coronavírus se deixar na mão de pessoas tão incompetentes como essas que estão aí nos nossos comandos, tanto da prefeitura, no governo do estado, nessa ação de uma necropolítica, né, na verdade, porque está falando só de morte. Exatamente. Celso, só para ir concluindo a nossa conversa de hoje, olha, nós estamos aqui em São Paulo, na Secretaria Estadual de Educação, na rede estadual, com mais de 30 mil professores eventuais sem salário. Eles não têm salários, não estão recebendo nada. Ou seja, ao invés dos governos Bruno Covas e Dória garantirem renda básica emergencial também em nível municipal, em nível estadual, para proteger os trabalhadores desempregados, trabalhadores informais, socorrer os pequenos comerciantes, né, com crédito, com recursos, como todos os países do mundo estão fazendo. Não, eles apostam no falso isolamento, chamando para o isolamento, mas não oferecendo as condições. Nós estamos na luta para aprovar um projeto de lei na LESC para proteger esses professores. Celso, 35 mil professores eventuais estão sem receber um centavo, foram abandonados pelo governo
Dória e tantas outras, os trabalhadores da cultura, os transportadores escolares, vários setores da nossa economia, de trabalhadores e trabalhadoras, não tem renda, não tem como sobreviver e não tem investimento nessa área, né? Por isso que, só para concluir, nós defendemos isolamento social, quarentena, com financiamento público, com proteção social. Tem dinheiro, você acompanha o orçamento, os 60 bilhões de reais que tem no cofre da prefeitura, eu acompanho os 240 bilhões de reais do governo estadual. Tem dinheiro no caixa para fazer proteção social. O governo não faz porque não tem interesse. O governo ajuda os bancos, os grandes empresários, mas não ajuda o povo brasileiro. Foi assim com o governo federal também, sobretudo, que não queria pagar R$ 200 de ajuda para o povo brasileiro. Não fosse a oposição, não fosse a esquerda, que eles tanto criticam, lutando no Congresso Nacional, nós não teríamos os R$ 600 hoje, não haveria essa renda básica emergencial. Então, a nossa luta é essa: isolamento, quarentena, com proteção social, Celso. Ô, Carlos, deixa eu só complementar. Aqui na rede municipal nós estamos numa campanha para que o prefeito retire das escolas. As escolas estão com o quadro de gestão, de gestores, os gestores das escolas e o quadro de apoio. Dentro das escolas são quase 20 mil servidores, profissionais da educação, desnecessariamente dentro das escolas, fazendo um plantão, servindo como vigia das escolas e sendo contaminados. Nós perdemos vários profissionais da educação já, desnecessariamente, morreram por conta dessa medida irresponsável, criminosa da Prefeitura de São Paulo, mantê-los dentro da escola. Então, nós começamos com essa campanha, estamos fazendo essa campanha aqui na cidade de São Paulo, na rede municipal de educação, para retirar, né, esses profissionais da educação, os gestores e o quadro de apoio das escolas, porque grande parte dessas atividades que eles estão fazendo, a grande maioria pode ser feita através do teletrabalho. Não há necessidade de eles ficarem expostos aí no transporte público, no trem, no ônibus, no metrô, arriscando suas vidas, Carlos. E as suas vidas e a dos seus familiares, das pessoas que eles convivem também, desnecessariamente. Então, é uma campanha que a gente está fazendo, cobrando, acionamos já o Ministério Público para que tome providência em relação à prefeitura para que tire esses profissionais das escolas. Olha, Celso, está aqui a Marta Aparecida falando, pelo amor de Deus, as aulas não podem voltar. Tem razão, é o apelo feito pelos professores, pelos profissionais da educação que sabem de como funciona a escola e que haverá contaminação em massa nas nossas escolas, caso isso aconteça. Logicamente que nós queremos voltar, nós queremos estar em contato com os nossos alunos, os professores querem voltar mais vivos, né, com garantias, não dessa maneira. Né? Aqui o nosso colega Jarbas Monteiro também falou, estão descumprindo as normas da ONU, da Organização Mundial da Saúde, você tem protocolos de volta, não é assim, o Brasil não pode voltar agora, não pode ficar apresentando plano nesse momento tão difícil. Tem aqui a Elaine falou, Elaine Coral, esquerda nojenta, mas foi a esquerda que conseguiu R$600 para o povo brasileiro, a esquerda nojenta que defende a Previdência Social no Brasil, né? Então, Carlos, a gente ouve o governador falando, o prefeito falando nos pronunciamentos. Parece que a gente está na Nova Zelândia, né? Como está tudo certo, a taxa de ocupação dos hospitais está tranquila. Então, e não é nada disso. A gente está no ritmo acelerado de contágio do coronavírus, né? E os nossos hospitais, a gente tem uma dificuldade imensa ainda de leitos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para fazer essa flexibilização. Não é o momento para isso. Olha aqui a Mariana Kobayashi falando, peço muita ajuda de vocês, lutem por nós, tivermos que voltar às aulas. Como vamos fazer? Não tem como, as pessoas vão morrer, Celso, não é possível isso, né? Nós temos que reagir com veemência. Então, olha, tem muitas pessoas se manifestando aqui, nós estamos atentos aqui, o José Claro, de Ourinhos, nosso colega de Ourinhos, Dória quer exterminar os professores. É isso mesmo, uma medida como essa. Mas olha, Celso, para concluir, nós não vamos deixar, nós vamos acionar a Justiça, o MP, Ministério Público, vamos às cortes internacionais contra essa medida do desgovernador
Dória. Então, amanhã, pessoal, lembrando, encerrando, amanhã, às 8h30, às 20h30, às 8h30, nós vamos ter uma live, uma palestra do professor, do educador, do mestre Miguel Arroio, aqui nas nossas redes sociais. Participem. Okay? Muito obrigado, boa noite para vocês e um grande dia hoje. Celso, boa noite. Um abraço, Carlos, um abraço a todos. Até logo, pessoal.